Sejam muito bem-vindos e que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta tarde. Quem é que gosta da palavra de Deus aqui? Amém? Estão preparados? Lucas capítulo 14. Aleluia. Lucas capítulo 14. Também a Chloé. Deus te abençoe. Tá bom? Angelina, vais estar aí a traduzir para ela? Vai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 14, verso 15 a 33. E a palavra do Senhor diz assim para nós. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, ele é Jesus, porém respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou todos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se, a inventar desculpas. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso de ir vê-lo, rogo que me tenhas por escusado. O outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E depois disse-lhe ao servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando, lhes disse, se alguém vier a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e nem a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para concluir, para que não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se senta primeiro a calcular com que se vai com 10.000 homens, ou poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo, eu vou repetir, não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença nesta tarde e pedimos ao Pai que o Senhor venha falar ao nosso coração. Pai, precisamos, ó Deus, da Tua palavra para nos instruir, para nos corrigir, para nos direcionar. E nesse momento clamamos, Pai, que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Que a gente não venha a sair deste lugar como entramos, mas que a gente venha a sair transformados, mudados pelo poder que há na Tua palavra. Eu coloco ao Senhor diante do Senhor cada um que aqui está. O Senhor sabe as dificuldades, o Senhor conhece as lutas, o Senhor sabe as fraquezas de cada um que aqui está. E eu sei que o Senhor ama cada um que aqui está também. Nos dirige e nos corrige, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Aleluia. Hoje é um culto de missões, onde normalmente falamos um pouco do chamado de Deus sobre a vida de cada um e como cumprir esse chamado. E cada cristão, na realidade, ele é chamado para uma missão. Não existe no cristianismo neutralidade missionária.
né? Não tem como ser neutro no que diz respeito à missão. Todo cristão, direta ou indiretamente, deve estar envolvido com essa missão de pregar o Evangelho, de anunciar as palavras de salvação. E você pode fazê-lo de várias maneiras, e nós, quem é crente há mais tempo, já ouviu isso várias vezes. A gente pode orar por missões, a gente pode contribuir por missões, a gente pode ir para missões, se for esse o chamado que Deus tem na vida de cada um de vós. Só que a obra missionária, ela não é necessariamente algo muito distante de nós. Um dos grandes erros, por vezes, da igreja, é achar que a obra missionária é algo que se faz, por exemplo, só nos países africanos, né? Só naqueles países onde existem muitas carências sociais, né? E claro que esses países, no caso o continente africano, asiático, América do Sul, esses continentes, digo, eles são importantes de evangelizar. Eles são carentes, como qualquer lugar onde existe pessoas. Onde existir o ser humano, vai existir pessoas necessitadas de ouvir o Evangelho. E cada um desses lugares que nós nos deparamos quando abrimos um atlas, são lugares que têm diferentes desafios. Diferentes desafios. Qualquer ponto missionário vai ter desafios distintos. Por exemplo, se nós formos fazer missões em África, nós vamos ter desafios muito grandes na parte social, nas condições, nas estruturas, né? No Estado, que às vezes não funciona bem, dificuldades que nós às vezes aqui na Europa não temos tanto. Às vezes coisas básicas que nós temos como adquiridas aqui, alguns países não são assim tão básicas, são até luxo. E depois, quando a gente, como estamos num contexto europeu, as necessidades já são outras, mas a carência é a mesma. Existem recursos, né? A Europa é um dos grandes centros financeiros do mundo, né? Existe estrutura, existem hospitais, existe um estado social, existe educação de uma maneira geral, uma boa saúde, mas por outro lado existe uma outra área em que ficamos muito a dever em relação a esses países mais carentes e menos desenvolvidos economicamente, que é a área espiritual. Poucas pessoas num contexto europeu e no contexto em que nós estamos se preocupam com a sua espiritualidade. Às vezes até pessoas que até vêm à igreja, não é? E isso torna o trabalho missionário muito desafiante, porque se por um lado nós temos, por exemplo, países africanos e asiáticos que existem vários tipos de religião, né? Várias maneiras do homem tentar chegar a Deus, né? Através de uma entidade espiritual, através de alguma maneira, existe esse cuidado com a sua espiritualidade, mal ou bem, mas existe, né? Então é uma porta aberta para apresentar aquele que é o único caminho, né? Depois tem outros desafios sociais que também servem como uma ajuda, porque existem contextos que uma panela de arroz reúne a aldeia toda, né? E aqui não. Se eu for agarrar uma panela de arroz e for ali para a rua, ninguém vai ter comigo, né? Ainda vão achar que eu sou doido. Mas nesses contextos de países mais carentes e com mais dificuldades sociais, tem essa parte social difícil, mas depois tem uma parte espiritual mais receptiva. Por outro lado, aqui na Europa, do modo geral, as pessoas já estão supridas economicamente, né? E acabam por deixar completamente de lado essa área espiritual. Muitos nem creem em Deus. Vive-se nesse contexto em que nós estamos como se Deus não existisse. Como se Deus não existisse. E onde Deus é completamente, para alguns, irrelevante. Talvez para alguns aqui Deus é completamente irrelevante, né? E isso é a realidade que nós vivemos, no contexto em que nós vivemos, onde acreditamos nos valores morais, mas sem essa transcendência espiritual.
onde existe uma memória e cultura cristã, mas é uma fé morta, uma fé sem vida. E muitas pessoas até, não é que elas dizem que não existe Deus. Há pessoas que até acreditam em Deus. Elas apenas não o consideram necessário para as suas vidas, né? E embora essa mentalidade exista em todo o continente europeu, ela é mais visível ao norte da Europa e nos países ocidentais, como é o caso da França. Lugares onde, e nós vivemos num lugar em que, vocês já repararam, qualquer cidadezinha pequenina tem uma igreja. E quando eu falo igreja, estou-me a referir ao prédio, né? Então, nós vivemos num lugar onde existe essa cultura, mas essa cultura virou museu. Essas igrejas, a grande maioria, nem sequer são igrejas, estão abandonadas, né? Tem uma igreja do lado da minha casa que esta semana eu vi pela primeira vez uma reunião religiosa lá. Estou ali há 3 anos, nunca tinha visto ninguém entrar, sair, e hoje, a semana passada, a gente foi andar ali um pouquinho, eu vi, entrei, um espaço enorme, tinha 15 pessoas lá dentro, né? Então, a gente vê que essa cultura cristã virou uma coisa só cultural, e nada que tem um impacto na vida das pessoas, nada de que as pessoas levem a sério. Agora, como é que isso acontece? Como é que a Europa chega a esse ponto? Eu não sei se os irmãos conhecem e sabem, alguns sim, porque da Europa saiu as mais importantes reformas religiosas, os maiores missionários, os maiores pregadores, os maiores, se é que se pode dizer assim, mas os maiores teólogos da história do cristianismo. O Evangelho, ele sai de Jerusalém, vem para a Europa e da Europa sai para o mundo. Olha, como é que a gente chega a essa situação? Porque é que o ateísmo ou a indiferença espiritual cresceu tanto? E muitas vezes é por conta de uma prosperidade e segurança social. Um Estado forte, com apoios sociais diversos, com muitas ajudas, um sistema de saúde que funciona, uma educação eficiente, uma baixa sensação de dependência. E tudo isso é bênção, tudo isso é bom. O problema não está nessas coisas. Essas coisas são boas. O problema está em nós. Sabe por que está em nós? Porque quando tudo funciona na nossa vida, Deus parece que é dispensável. Quando tudo vai bem, a gente não se lembra de Deus. Quando as coisas vão correndo, o dinheiro está entrando, a família está com saúde, a esposa está tudo tranquilo, o casamento está bem. Quando isso está assim, ninguém se lembra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Por quê? Porque na casa onde há luto a gente vê a condição humana e a fragilidade humana e nos voltamos para o Criador. Mas na casa onde há festa a gente não se lembra do Criador. A gente não se lembra que existe alguém acima de tudo isso. Então nós temos esses contextos missionários mais famosos, como a África, por exemplo, onde há fome física, sim, mas há fome espiritual também. Há consciência do mundo espiritual, há consciência do mundo sobrenatural, há uma abertura para esse tipo de coisas. Mas depois na Europa nós temos uma cegueira espiritual completa. E muitas vezes por conta do conforto que nós vivemos, por conta da autossuficiência que nós vivemos, por conta de uma frieza emocional que nós vivemos e uma resistência também intelectual, porque houve uma separação da educação e do cristianismo. E até aí as coisas mudaram, porque a ciência e o conhecimento, ele nasce do cristianismo. Os maiores cientistas da história da humanidade eram fervorosos cristãos. Todos vocês já ouviram falar de Galileu, um astrônomo muito conhecido. Todos vocês já ouviram falar de Isaac Newton. Quem nunca ouviu falar de Isaac Newton? Isaac Newton é ainda hoje conhecido como um dos principais cientistas da história da humanidade. Ele ficou muito conhecido pela lei da gravidade, mas não só isso.
a lei do movimento. Mas o que a grande maioria não sabe é que Isaac Newton escreveu mais sobre teologia do que ele escreveu sobre ciência. Não sei se os irmãos sabiam disso. Escreveu livros completos sobre Daniel, sobre Apocalipse, sobre cartas, sobre crítica textual na Bíblia. Só que, infelizmente, as ideologias e as filosofias vão afastando ao longo dos anos o cristianismo da ciência. E hoje nós vemos escolas e universidades completamente afastadas dos ensinos cristãos. Mas não só afastadas, combatendo princípios da própria palavra. E é por essas e por outras que nós temos uma Europa fria de Deus. Uma Europa desafiante em termos missionários. O desafio aqui não se trata só de demonstrar ou tentar dizer que Deus existe, mas demonstrar que Deus importa e que é necessário buscá-lo. A palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E essa palavra de Isaías nunca foi tão necessária para o nosso contexto de hoje, porque toda essa frieza espiritual está afetando não somente lá fora, mas dentro das poucas igrejas que restam. Porque no nosso meio dos crentes se está vivendo o mesmo. A pessoa sai do Brasil, aqui a grande maioria das pessoas aqui são do Brasil, tem alguns portugueses também, tem peruano, né? Também, francês, não sei se há alguma outra nacionalidade aqui, peruano, português, francês, brasileiro, mais alguma outra nacionalidade? Não? A Brigitte, que é angolana. Então, temos aqui 5 nacionalidades diferentes, né? E quando a gente vem para um contexto de imigração, a gente sai dos nossos países com um monte de promessas, principalmente quem é crente, né? Deus, se eu passar na imigração, eu vou te servir, né? Deus, se o Senhor abrir as portas lá na França, eu vou ser um dizimista na tua casa. Se o Senhor abrir uma porta, se me abençoar com uma porta de trabalho, Pai, eu vou para a tua casa e eu vou te servir. A gente faz um monte de promessas. Talvez todos aqui já fizeram. Eu já fiz. Mas quando a gente passa na imigração, tudo muda. Alguns até vêm para a igreja, né? Porque a igreja é o lugar onde tudo se arruma. Na igreja se arruma trabalho, na igreja se arruma casa, na igreja se arruma ajuda, contatos. E glória a Deus por isso, irmãos. A igreja está aqui, é para isso mesmo também. Não tem como separar a igreja da ação social. Então glória a Deus por isso. Mas muitos, quando pegam o trabalho, desaparece. A pessoa está na igreja, está fervoroso, até Deus abrir a tal porta. A tal porta que a pessoa disse que se Deus fizesse ia se dedicar ainda mais, acaba a ser a porta que afasta a pessoa da igreja, né? Esse é o grande problema da igreja hoje, principalmente dos contextos missionários. E eu entendo, obviamente, que no início da nossa caminhada de imigração existem várias coisas que a gente tem que se adaptar. Às vezes a gente tem que pegar um trabalho que não é tão flexível com a minha vida religiosa. Tudo isso é normal. No início tudo isso é normal. Mas a grande maioria não se trata de adaptação. A grande maioria das pessoas não tem a ver com adaptação, mas sim com prioridade. Essa é a grande verdade. E este é o grande conflito missionário no nosso contexto, e não só missionário, mas o grande conflito do cristão do século. Prioridade. Agora, cada um aqui pense, qual é a sua grande prioridade? Qual tem sido a sua prioridade? Irmãos, o evangelho é para mim, não é para eu pensar o que é que a minha esposa tem como prioridade, o que é que o meu... Não. A pergunta é para si. É que a gente gosta de olhar muito para os outros. Está vendo, pastor?
Está vendo? O pastor está falando para si. Você tem que tomar jeito. Esse marido meu, essa mulher minha, não. É para si. Qual tem sido a sua prioridade? Porque é por falta de prioridade que as pessoas, elas não até crescem espiritualmente. Não crescem na graça, no conhecimento da palavra, como a palavra diz que nós temos que crescer. E, pastor, a minha prioridade tem sido construir a minha casa lá no Brasil. Ok. A minha prioridade está em fazer avançar a minha empresa. A minha prioridade está na minha capacitação profissional. Pastor, a minha prioridade tem sido em cuidar da minha aparência. Né? Nunca houve tanta gente magra, de repente. Né? Até eu perdi uns quilos. Irmãos, casa, capacitação profissional, empresa, cuidado físico. Essas coisas são pecado? Claro que não. Isso não é pecado. Isso é bênção. O problema não está nesses desejos, nesses objetivos. O problema é quando colocamos essas coisas acima do chamado de Deus para as nossas vidas. O problema é colocarmos isso como uma prioridade absoluta, ao ponto de deixar a nossa espiritualidade de lado. Investimos tudo em nós mesmos e deixamos de lado as coisas do Senhor. E nos esquecemos que os planos do Senhor são muito maiores. O que é que diz Provérbios 16:1? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem de quem? De Deus. Isaías 55:5-9, porque os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos e os vossos caminhos são mais baixos e os meus caminhos são mais altos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então talvez você veio para esta nação com um monte de planos na mão, com um monte de projetos na mão. Eu vim para ficar 1 ano, não, eu vou lá 1 ano, eu vou lá 3 meses, levanto o dinheiro e volto. Eu já ouvi, eu conheço algumas pessoas que estão há 10 anos nisso, 15 anos nisso, né? Eu vou lá e vou cumprir aquilo que é o meu projeto e depois vou embora. E os anos passam, e os meses passam, e as coisas não acontecem. E você fica pensando, será que é isso mesmo, Deus? Será que foi para isso que eu vim para esta terra? E as coisas não acontecem. E você continua, às vezes, com dificuldades, pouco dinheiro, não construiu nada, ou o que construiu já não lhe satisfaz. Por quê? Porque você está apoiado no seu plano. E o seu plano nunca vai satisfazer sua alma. Nunca. Pode satisfazer o teu ego, pode satisfazer a tua vaidade, mas nunca vai satisfazer, nunca vai preencher o buraco que só Deus pode preencher nas nossas vidas. Por isso que o Senhor diz assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele mais fará. Entrega, confia nele. Até aqui muitos de nós temos confiado na força do nosso próprio braço, mas Deus está nos chamando a confiar nele. Confiar em Deus não é cruzar os braços, não é passividade ou fugir da responsabilidade. Confiar em Deus é colocar o reino como prioridade. É trabalhar sim, mas trabalhar dependendo do Senhor. É planejar sim, mas submeter os planos à vontade do Senhor. É agir sim, mas sabendo que o resultado vem do Senhor. E isso sim é um grande desafio, priorizar o reino de Deus. Mas esse é o custo do chamado. E você pode perguntar, pastor, mas o chamado não é de graça? Sim, tudo é graça. Você entra pela graça, você permanece pela graça, você é sustentado pela graça, mas a graça te leva a um processo que tem desafios. Não são desafios para pagar a salvação, são desafios para ser transformado à imagem do Filho de Deus. Não são desafios para merecer o reino, mas o reino muda as nossas prioridades. Ele confronta a nossa velha maneira de viver e Ele nos coloca no centro. Ele nos coloca no centro? Não. Ele coloca Jesus no centro. Ele coloca Deus no centro. A salvação é gratuita, mas o discipulado nos chama a viver uma nova forma de vida.
A vida cristã nos chama a mudar as nossas prioridades completamente. E esse era o foco da palavra que nós lemos em Lucas capítulo 14. Naquela ocasião, imagine Jesus numa casa. Eu não sei se os irmãos gostam de fazer isso. Tente se colocar naquela situação. Jesus numa casa, à mesa, partilhando uma refeição com pessoas que eram aparentemente tementes a Deus. Eram fariseus. A seita dos fariseus era a seita mais zelosa pelas coisas de Deus. E o próprio Paulo era um fariseu, zeloso pela lei, que procurava conhecer tudo, praticar tudo certinho. Só que Paulo fala desse zelo sem entendimento. Mas eram pessoas tementes a Deus. E Jesus está num ambiente de pessoas tementes a Deus. Lá no verso 1 do Lucas 14, vai colocando aí, por favor, a gente vai acompanhar. Quem puder abrir a Bíblia, Lucas capítulo 14, verso 1, nós vamos ler quase todo o capítulo 14. Lucas 14, verso 1, olha bem qual é que é o ambiente aqui. Num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão. Foi assim, este é o cenário. Jesus entrou para comer pão. Jesus estava num ambiente descontraído. Sábado era o dia de descanso. No sábado ninguém trabalhava, ninguém fazia negócios. E a Bíblia diz lá no verso 1 que ele estava lá, mas que ele estava sendo observado. Esses homens aqui estavam buscando algo em Jesus. Talvez alguns estavam até mal intencionados, buscando algo para difamar Jesus, buscando algo para acusar Jesus. Mas Jesus entrou naquela casa. Se ele entrou lá, é porque certamente havia ali alguém que Jesus queria alcançar. Porque quando Jesus entra, sempre tem um propósito. Jesus não ficava perdendo tempo com um crente chato, enjoado, mimimizento. Jesus entrava e falava e ia às pessoas com um propósito. E tudo que ele tudo que ele fazia tinha um alvo, um objetivo. Irmãos, pense nisso. Se Jesus entrou na tua vida, a tua vida tem um propósito. Entenda isso. Talvez você, pastor, eu não consigo encontrar um propósito. Se Jesus te alcançou, se o Evangelho te alcançou, é porque existe um propósito glorioso para a tua vida. E talvez você entrou aqui só para observar Jesus, como aqueles que ali estavam. Mas Jesus quer mais do que ser observado. Jesus quer ser ouvido e quer ser seguido. E Ele está aqui, nesta tarde, a falar aos nossos corações. Assim como Ele estava ali na casa daquele fariseu, com um propósito. Ele nos trouxe aqui com um propósito. E a presença dele ali começa logo com um milagre. Nós vemos no verso 2 do capítulo 14. Havia ali um homem hidrópico. Que coisa é essa, né? Dá para perceber pelo nome, né? Um homem que tinha retenção de líquidos. Hoje tem muita gente que tem retenção de líquidos. Naquela altura era uma doença muito grave. Era uma doença que podia levar à morte. Causava dor. Não tinha cura, né? Inchaço nas pernas, no corpo, na barriga, né? Era muito mais do que um problema estético, né? Porque tem uns que estão gordos e é retenção de líquidos. Não tem nada a ver. E aí usa isso como um problema estético. Não, aquilo era uma doença mesmo. E é uma doença também, se não for tratada. E o homem que estava ali com essa doença, ele estava ali também para observar Jesus e saiu curado. Irmãos, como nós estamos, e essa é uma advertência que eu queria fazer para nós como igreja, porque eu acredito que a grande maioria daqui é cristão. A grande maioria daqui crê em Jesus, crê em Deus. E nós estamos deixando de acreditar nesse Jesus que cura. Irmãos, é triste isso. Eu não duvido do que Jesus cura. Eu não posso duvidar, porque o que Ele me mostra da sua ação nesta terra foi cura, foi bênção, foi cuidar daqueles que tinham causas impossíveis. Irmãos, quando a Maria ficava doente, graças a Deus agora ela quase nem fica doente, mas quando ela ficava doente, a primeira coisa que eu fazia era já ligar para o pastor para orar por ela. Era a primeira coisa. Obviamente eu já levava para o hospital, né? Não ficava ali à espera, né? Já agarrava para o hospital, já agarrava no telefone, no caminho e orava para o pastor. Pastor, ora para Maria que ela está doente, ela está com falta de ar, ela tinha muitos problemas de falta de ar. Mas porquê o pastor?
porque a oração dele é mais poderosa. Não, obviamente que não é por isso. Mas se eu vou pedir oração a alguém, eu vou pedir a alguém que ora. Não vou pedir a alguém que eu sei que não ora. E o meu pastor, eu sabia que ele orava. E eu cria nisso. E eu, quando tinha algum problema, falei: pastor, eu vou para o hospital com a Maria, ora por favor por mim. E ele orava de lá, e a gente orava daqui, e até hoje Deus sempre curou. E Deus curou-os. Não, pastor, como é que funciona? Como é que Deus curou? Se ela foi para o médico, então o médico curou. Irmãos, você tem uma história muito interessante, que é a história de Ezequias, que Deus decreta a morte dele, e ele chora para a parede, e ora a Deus, e Deus cura ele. E como é que Deus cura ele? Isaías faz uma pasta de figos e passa a Ezequias. Então Deus cura através de um processo medicinal também. Porque se Deus não quiser curar, pode vir o remédio que for. Se Deus não quiser curar, pode vir o tratamento que for, os melhores médicos, os melhores enfermeiros, os melhores hospitais. Se Deus não quiser curar, não cura. Mas se Deus quiser curar, Ele cura. E eu creio na cura. Nós estamos perdendo a fé no Jesus que faz milagres. Parece que não cremos mais no Deus das maravilhas. Não buscamos mais os dons espirituais. Não buscamos mais o agir sobrenatural de Deus. Não cremos mais no Deus que transforma, que muda cenários. Irmãos, Deus ainda opera. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que mudou não foi o Senhor, o que mudou fomos nós, que nos deixamos influenciar por essa frieza espiritual que tem contaminado o mundo. Mas a igreja do Senhor, ela é uma igreja fervorosa. A igreja do Senhor é uma igreja de milagres. A igreja do Senhor é uma igreja que vive o sobrenatural de Deus sobre todos os dias. Aquele homem foi ali para observar Jesus também, mas saiu de lá curado. Olha que maravilha! Talvez você veio aqui só para ver Jesus também, mas Ele pode curar também nesta tarde. Curar a tua alma, curar as tuas emoções, curar o teu corpo físico, porque eu creio que Ele é cura para as nossas vidas. Aleluia! E no verso 7 diz assim, olha: reparando, pois, os convidados. Quem que está reparando aqui? Jesus. Repare que Ele foi e estava sendo observado. Mas olha o que é que diz o texto no verso 7. Reparando, pois, como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Aqueles homens estavam observando Jesus, mas na realidade, quem estava sendo observado eram os homens. Irmão, Jesus está te observando. Jesus está vendo cada passo que tu dás. Jesus está de olho em nós. Jesus é aquele que tem olhos como chama de fogo, que vê até o nosso íntimo. Você já pensou nisso? Você pensa nisso? Que Jesus está te observando? Porque quando for para fazer algo errado, não olha para o lado não. Olha para cima. Jesus está te vendo, meu irmão. Antes de pegar alguma coisa lá no teu serviço, Jesus está te vendo. Antes de roubar uma hora do teu patrão, Jesus está te vendo. Antes de falar uma mentira, Jesus está te vendo. Antes de um negócio ilícito, Jesus está te vendo. Não pense que ninguém está te vendo, não. Você lembra de José? José, a mulher do patrão. Não sei se era bonita, se não era, né? Vem aqui, deita-te comigo. Estamos só os dois aqui, ninguém vai ver. Ninguém está vendo. E como é que José responde para aquela mulher? Eu não cometeria tamanha maldade contra o meu Deus. É como se aquela mulher dissesse assim: olha, nós não estamos os dois aqui sozinhos, não. Porque onde eu estou, Deus está comigo. E eu não vou cometer esse pecado contra Ele. Talvez se José olhasse só para o lado, ele teria se deitado com ela. Não teria ido para a prisão. Não teria passado por tudo o que passou, que o levou a ser governador e que o levou a salvar toda a sua família. E alguns, se calhar, deixamos de viver coisas maravilhosas na nossa vida porque não estamos a olhar para cima. Não estamos a priorizar aquele que tudo pode em nós. Estamos nos esquecendo de buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar. Aqueles homens pensavam que estavam observando, mas na realidade eles estavam sendo observados. E Jesus via naqueles homens ali como eles priorizavam aquele momento ali. Como eles priorizavam aquela reunião, aquele jantar, aquele convívio. Jesus observava como eles escolhiam os primeiros lugares da reunião. Jesus observava como eles convidavam somente aquelas pessoas importantes para que também pudessem ser convidados de volta. Ou seja, aquelas reuniões ali, que era de gente aparentemente crente, não eram somente momentos de comunhão entre irmãos,
de convívio entre pessoas que têm a mesma fé, tementes a Deus. Aquelas reuniões eram autênticos desfiles de vaidade, com pessoas que supostamente serviam a Deus. E isso é uma advertência muito forte para nós como igreja. Porque hoje, principalmente no Brasil, e aqui também, não é difícil encontrar igrejas cheias. Mas muitas vezes são só desfiles de vaidades. E vaidade, meu irmão e minha irmã, não é só roupa e maquiagem. Existe muita vaidade de status. Existe muita vaidade ministerial. E Jesus falou das primeiras cadeiras. Mas o ensino aqui é mais profundo do que cadeiras ou uma posição física onde a gente se senta, né? Porque tem aqueles que se acham muito importantes. Porque se eu sou o pastor, então eu não posso sentar numa cadeira como a vossa, eu tenho que ter a minha cadeira almofadada. E a gente ri dessas coisas, mas a gente tinha há pouco tempo um espaço lá em Monterro em que o pastor e a pastora tinham 2 tronos. E os irmãos aqui que estavam lá e viram isso. Por quê? Porque se acham mais importantes. Porque os obreiros têm que sentar lá em cima, né? Para as pessoas verem tão bonito que eles ficam de terno, né? Existe essa vaidade. Porque eu sou o membro mais antigo da igreja, porque eu tenho uma história, porque se eu não tiver nada funciona, porque se não for do meu jeito não vai ser, porque tem que ser assim. E Jesus está falando, olha, sejam humildes. Sejam humildes. Se você é isso tudo mesmo, seja humilde primeiro. Seja humilde mesmo na tua razão. Por quê? Porque o dono da festa está te observando. E é o dono da festa que vai te honrar. Quantos creem que o dono da festa está nos observando? De Jesus não escapa nada, meus irmãos. A festa é dele. E ele está de olho em cada participante dessa festa. Por isso ele diz lá no verso 11: pois aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Pastor, mas eu sou crente, mas não sou bobo. Sou crente, mas não sou louco, não. Irmãos, por vezes mais vale ser louco e fraco diante dos homens. Sabe por quê? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Então às vezes mais vale ser passar de tolo, passar de bobo. Porque o dono da festa, ele não dorme. E o Senhor está de olho em nós. E Ele contempla aqueles que são verdadeiramente humildes. E depois Jesus fala para aqueles que só convidavam para as suas festas pessoas por interesse. Vamos ver se já alguém fez isso. Eu vou convidar fulano tal, porque ele dá uma prenda boa. Não, eu vou convidar o fulano para ser meu padrinho, porque ele tem dinheiro. Antes usava-se muito isso em Portugal, né? Os padrinhos, normalmente a gente escolhia pessoas que é para ter uma boa prenda, né? Mas Jesus está combatendo isso aí, hein? Esse interesismo, não sei se existe essa palavra, né? Eu vou convidar ciclano porque ele tem muitos seguidores. Eu vou convidar o patrão porque ele vai me dar um aumento, vai me colocar numa posição melhor na empresa dele. Eu vou convidar o pastor porque assim ele vai me dar um cargo na igreja. Vivemos num tempo em que parece que ninguém dá nada de graça para ninguém. Tudo que a gente faz parece que fazemos com segundas intenções. Parece que tudo o que se faz vem com algum interesse por trás. Eu tenho que fazer porque o fulano já me ajudou, ou vai me ajudar. E Jesus diz, olha, convidem aqueles que não podem dar nada em troca. E não é a primeira vez que Jesus fala disso. Quando a gente vai lá em Lucas capítulo 6, verso 34, Jesus diz assim, olha, se vocês emprestam dinheiro a quem esperam receber, de qual é a vossa recompensa? Porque os pecadores também emprestam para receber outro tanto. Olha como é sério isso. E olha como é difícil isso, porque quando a gente empresta, a gente quer resolver, quer receber de volta, né? Mas Jesus diz, olha, se emprestares, deixa para lá. Não, agora se alguém dever dinheiro aí, não vai. Você que vai ficar mal, hein? Mas se você empresta, não empresta algo que vai te fazer falta.
Isso é muito sério. Se emprestar, esteja preparado para não receber. É isso que Jesus estava falando. Porque se eu empresto contando receber, eu não sou melhor que um pecador. Então nós vemos como é difícil isso. Sabe porque é tão difícil essas ordens de Jesus para nós? Porque elas vão na contramão de tudo que aprendemos nesse mundo caído. Irmãos, o Evangelho é uma contracultura. Por isso Paulo diz lá em Romanos 12:2, olha, não vos conformeis, não tomem forma, não vos moldem com este século, com esse sistema aí fora, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentarem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a mudança do crente é radical, não é pouca coisa não. Vocês querem outro exemplo da contracultura que a Bíblia nos ensina? O mesmo Romanos capítulo 12, verso 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não maldizeis. Irmãos, não existe nada mais louco do que isso. Para quem não conhece o Evangelho, não existe nada mais fora de sentido do que isso. Como assim eu vou louvar alguém que me faz mal? Porque a palavra aqui é louvar. Louvem aqueles que vos fazem mal. Elogiem quem vos faz mal. Elogiem quem fala mal de vocês. Irmãos, não há nada mais louco do que isso. Por isso é que o Evangelho é loucura para quem não crê. Como assim? Porque não fica por aí. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe comer. Se tiver sede, dá-lhe beber. Que coisa doida é essa? O cara quer que eu morra e eu vou lá dar comida para ele e bebida. O mundo não entende isso aqui. E se você também não, então o mundo ainda está em você também. Pense nisso. O mundo não entende isso. E se você também não, o mundo ainda está em você. E talvez isso é loucura para si, porque a verdade do Evangelho ainda não transformou a sua vida. Deus não quer só limar algumas arestas da sua vida. Deus quer transformar completamente. E Jesus diz assim, olha, não chamem pessoas por interesse, chamem aqueles que não poderão vos recompensar com nada. Olha o que ele diz, Lucas 14, do verso 13 e 14. Antes, ao dar um banquete, convida os pobres, convida os aleijados, convida os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo facto de não terem eles com que recompensar-te. Mas a tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Eu não sei que recompensa tu queres. Eu não preciso de nenhuma recompensa de homem. Nenhuma. Se você serve a Deus à espera de recompensa de homem, se você serve a Deus à espera de um tapete vermelho, palmadias das costas e elogios, você já teve toda a sua recompensa. Porque a nossa recompensa não vem de homem algum. A nossa recompensa vem do Senhor na ressurreição dos justos. A nossa recompensa está na ressurreição. Você pode não ver nada agora, mas um dia você verá e se alegrará. Depois disso, dessa chamada de atenção de Jesus, houve alguém que disse algo muito importante, que levou Jesus a fazer uma das declarações mais desafiantes para nós cristãos. Olha lá o verso 15. Ouvindo essas palavras, ou seja, essa advertência sobre os primeiros lugares, sobre a humildade, sobre não convidar as pessoas por interesse. Depois disso, houve alguém que disse assim, lá no verso 15, e disse-lhes, bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Uma declaração poderosa e verdadeira. Um dia nós nos sentaremos para comer pão no reino de Deus. Semana passada nós falámos sobre isso, tudo aqui é muito bom, né? Mas nada se compara àquilo que a gente vai ter lá no céu com o Senhor Jesus. E essa afirmação, ainda que seja bíblica, levou Jesus a contar uma parábola que confrontou poderosamente aquele povo. Verso 16. E ele respondeu, Jesus, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. E à hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados, vinde porque tudo está preparado. Irmão, Jesus está fazendo aqui um resumo do reino. Do reino. O reino já está preparado. Olha que coisa maravilhosa. Tudo está preparado.
Nós vemos que a graça começa antes de qualquer ação humana. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes do chamado, tudo já estava preparado. Não é o que nós cantamos? Já está consumado. O véu já foi rasgado. O acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, mesmo que eu não mereça. Sou filho grato e posso desfrutar. Isso não é um texto bíblico, é um louvor, mas fala muito desse reino, desse banquete que já está preparado, irmão. Existe um banquete preparado para nós, meus irmãos. Existe uma grande festa preparada para os filhos de Deus, Apocalipse 19:9. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. Irmãos, Jesus prometeu que ia comer connosco o pão e o vinho no seu reino. E eu não quero ficar fora dessa. O banquete está preparado para nós, igreja. Mas olha como Jesus chama a atenção desse povo. Já está tudo preparado. Verso 18. Não obstante, todos começaram a escusar-se. Um disse, olha, eu comprei um campo, preciso de vê-lo. Não me perdoa. Outro disse, olha, comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las. Por favor, aceita a minha desculpa. E outro disse, casei-me, não posso ir. Os chamados para esse banquete, os chamados para esse reino, começam a inventar desculpas. Um comprou terreno, outro comprou umas juntas de bois, o outro casou. Irmãos, Jesus não está dizendo, como eu falei há bocado, que isso é pecado. Jesus não está dizendo que não pode fazer essas coisas. A questão é a prioridade. Jesus está aqui a responder à afirmação daquele homem. Lembra o que é que o homem tinha dito? Bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. E é como se Jesus tivesse respondido a esse homem. Verdade, é bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Mas vocês parece que não estão priorizando isso. Estão vivendo de vaidade, buscando os lugares da frente. Não estão sendo humildes. Estão sendo movidos pelos seus próprios interesses. Estão buscando os vossos próprios planos, deixando Deus de lado. E por isso eu estou contando essa parábola para ver se vocês acordam. É como se Jesus estivesse falando isso. Porque esse pão no reino que tu falaste, Jesus falando para aquele homem, ele já está pronto. E se vocês quiserem entrar, vocês não podem inventar desculpas. Vocês têm que priorizar esse reino. Vocês têm que entregar a sua vida. E esses homens não priorizaram esse reino. Esses homens não priorizaram esse banquete. Antes eles foram atrás de outras coisas. E todos nós temos sempre uma desculpinha boa. Irmãos, quando eu mando mensagem a alguém, não é porque eu quero controlar a pessoa. Às vezes, irmão, senti tua falta no culto. O pastor está a querer ser controlador. Não tem nada a ver com isso. Só que eu não sei, o meu amor é sincero. A minha preocupação é sincera. E se eu não vejo alguém aqui, eu me preocupo. Será que está tudo bem? Vou mandar uma mensagem. Não quer dizer que a pessoa não possa, que seja um pecado tremendo, faltar. Não é isso que eu estou a querer dizer. Mas quando a gente manda mensagem, é porque a gente se preocupa. E tem com cada desculpa, às vezes, que eu vou falar. Eu não peço justificação. Às vezes a gente tentando justificar, acaba metendo os pés pelas mãos. As pessoas têm sempre uma desculpa boa. Porque vou casar, os juntas de bois, é o campo que eu comprei. Tem sempre alguma coisa para deixar o reino de Deus de lado. Tem sempre alguma coisa para deixar o banquete. E Jesus está a dizer assim, olha, a festa está feita, mas se vocês rejeitaram, Deus vai chamar aqueles que não rejeitam essa festa. E para um judeu naquela altura, religioso, falar que os coxos viriam, os doentes viriam, os cegos, para um judeu isso era uma afronta. Porque esse tipo de pessoas, para um judeu religioso, eram pessoas impuras, eram pessoas desprezadas, eram pessoas que estavam à parte da sociedade. Não era o tipo de pessoas que eram convidadas para uma festa. Mas Jesus veio salvar todo tipo de pessoas. A salvação é um convite para todo tipo de gente. E a graça está disponível até para os mais improváveis. Aquele tipo de gente ali era considerado amaldiçoado. E Jesus revela algo extraordinário. Deus está salvando até aqueles que eram vistos como amaldiçoados. Porque na cruz Ele se fez maldição por nós. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Carregou sobre si o peso. Assumiu o nosso lugar. Por isso em Cristo não existe mais condenação, não existe mais maldição. Existe graça, existe perdão e existe vida nova. E é essa parte que a gente se esquece.
2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo, não é só algumas coisinhas, tudo se fez novo. E no verso 22 ele diz, olha, depois disso o servo, ele foi lá, chamou os coxos, porque aqueles que eram os convidados primeiros inventaram-lhe desculpas, chamou os coxos, os doentes. Mas olha o que o servo disse para esse senhor. Depois lhe disse o servo, Senhor, está feito como tu mandaste e ainda há lugar. Aleluia. Irmãos, ainda há lugar. Aleluia. Irmãos, ainda há tempo. Irmãos, não é tarde, a mesa está pronta, o banquete está servido, as bodas estão preparadas, o Senhor quer sentar à mesa com você. Mas não só com você, com muitos mais que o Senhor ainda vai chamar, através da sua vida. Ainda há lugar. Olha o verso 23. Respondeu o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados lá atrás provará da minha ceia. Irmãos, essa é a nossa missão. Encher a casa do banquete de Deus. Com as pessoas mais improváveis. Irmãos, não risque quem Deus não riscou. Não desista de quem Deus não desistiu. Tem muitas pessoas aí que às vezes você não dá nada por ela, está caída, está no pecado, está no mais fundo do ser humano, mas é lá que Deus vai alcançá-la, é lá que Deus vai dar a mão, é lá que Deus vai resgatá-la, e um dia através dessa vida, que ninguém dava nada por ela, muitas outras podem conhecer o Senhor Jesus. Aleluia. E ele diz no verso 23, e respondeu o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos, obriga-os a vir. Fala com eles. Este obrigar aqui é o insistir. Não pares de pregar, não pares de anunciar, não desistas. Aleluia. E ele diz, olha, vai pelos caminhos e atalhos. O que é que isso significa? A missão não acontece só nas avenidas principais. Não acontece só com aqueles que são considerados os bons. Não acontece só com aqueles que são considerados os normais. Acontece nos atalhos, nos caminhos difíceis da vida, onde há barro, onde ninguém quer ir, onde estão esquecidos, onde estão feridos, onde estão rejeitados. Aqueles que nunca imaginaram que um dia seriam convidados para um banquete. A graça alcança quem nunca foi convidado antes. Irmãos, ainda há vagas no banquete, ainda há lugar à mesa. Mas nós temos que rever as nossas prioridades, para que a gente não venha a perder o nosso lugar nessa mesa. Vivemos uma vida com tantas coisas nos rodeando, com tanta coisa, tantos compromissos, tantos objetivos, tantos projetos. Mas, meus irmãos, não deixe de dominar a sua vida. Não se torne um escravo da sua agenda. Não se torne um escravo dos seus projetos. Não se torne um prisioneiro daquilo que você escreveu numa folha. Irmãos, eu falo, eu não sei quanto tempo eu tenho na minha vida, mas uma coisa eu peço a Deus, que eu nunca dê um passo sem Ele. Às vezes me perguntam assim, pastor, você gostaria de voltar para Portugal? Pastor, você gostaria de ir para o Brasil? Irmãos, eu vou para qualquer lugar, desde que seja dentro da vontade de Deus, porque Ele é a minha prioridade. Escolher prioridades custa. Escolher prioridades custa. Porque escolher prioridades significa estar disposto a abdicar de alguma coisa. Quando eu escolho prioridades, eu estou dizendo que tudo o resto pode falhar, menos isto aqui. É isso que eu digo quando eu escolho uma prioridade. Quando eu escolho Deus como prioridade, quando eu escolho o reino como prioridade, eu estou dizendo, olha, eu posso nunca comprar aquela casa dos meus sonhos, mas eu não abro mão de Jesus. Eu posso nunca ter aquela situação financeira que eu gostaria de ter, mas eu não abro mão de Jesus. Eu posso viver uma vida sem nada de extraordinário acontecer nela, mas no final eu sei que tem um banquete preparado, e no final vai ter mesa me esperando, e no final o meu Senhor que me vê vai estar comigo. E é nesse contexto que Jesus diz das palavras mais difíceis de ouvir. E eu vou só ler porque não vai dar tempo. O verso 25 do capítulo 14. Grandes multidões o acompanhavam a ele, e voltando-se disse, ele aqui já sai do ambiente, é o mesmo contexto.
Ele só saiu da casa. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua própria vida, se alguém prioriza essas coisas acima de Jesus, eu não estou a falar acima da igreja, eu não estou a falar acima de uma agenda religiosa, mas de Jesus. Se alguém coloca alguma dessas coisas acima de Jesus, não pode ser o meu discípulo. E olha o que é que diz no verso 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O chamado é de graça, mas essa graça que nos alcança muda tudo, meus irmãos. Nos confronta, nos exorta, nos corrige. Essa graça organiza as nossas prioridades. Tudo isso é graça, mas não é fácil. Isso não é o agir de Deus em nós. Nós nunca conseguiríamos colocar tudo o que atrapalha no teu relacionamento com Deus, tudo o que atrapalha na tua comunhão com Deus, e deixar lá na cruz do Calvário, colocar aos pés de Jesus e dizer assim: olha, eu quero fazer tanta coisa na minha vida, eu tenho tantos planos, eu gostava de alcançar tantas vitórias, mas olha, se Ele der, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, e eu continuo sendo seu filho amado. Aleluia. Vamos terminar, verso 28 até o 33. Pois qual de vós, preste bem atenção, o que é que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo assim: olha, pense bem, porque chamado meia boca não existe. Ou você é de Jesus, ou você é do mundo. Não tem meio termo. E Jesus diz: olha, pense bem o que eu estou falando. Eu estou falando que a prioridade tem que ser eu. É isso que Jesus está falando. Você tem que negar a sua própria vida. Você tem que negar a sua própria família. Se a tua família não está de acordo comigo, se a tua família não vive dentro dos padrões da palavra de Deus, mas eu não tenho que honrar pai e mãe, até ao limite da palavra. Se o teu pai e se a tua mãe te manda fazer coisas que são contra a palavra de Deus, aí parou o limite. Se o teu pai e a tua mãe te mandam fazer coisas que te afastam de Deus, aí parou o limite. E por isso que há brigas, e por isso que há lutas, e por isso que às vezes há famílias separadas. Irmãos, eu casei com a Cristina lá em Portugal. Vocês sabem quantas pessoas da minha família eu tinha no meu casamento? Uma, que era a minha filha, e foi no meu casamento porque era o meu fim de semana. O meu pai não foi, mora na cidade. A minha mãe não foi, mora na cidade. A minha irmã não foi, o meu cunhado não foi, mora tudo na cidade. Não pensa que mora longe, não. Mora mais perto do que eu daqui para a minha casa. E eu casei lá, e no dia do meu casamento ninguém foi. Mas a minha prioridade é Jesus. É nesse contexto que Jesus está falando aqui. Se alguém não abdica de tudo isso para servir a Deus, não pode ser meu discípulo. E Jesus agora manda: olha, pensem bem, façam as contas, vejam se o chamado é para vocês. Olha o que é que diz o verso 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, e todos virem e zombem dele. Olha lá, olha o crentezinho lá, não era crente, olha lá, está lá no mundão, lá na cachaçada lá. Por quê? Porque ele não entendeu, ele não fez contas, ele achou, é uma emoção, né? A gente vem aqui, é um louvor, ai que louvor bonito, eu quero isso aí. Só que depois tem a parte da renúncia, tem a parte de deixar o pecado, tem a parte de deixar o mundo, tem a parte de não se amoldar ao mundo e de ser completamente transformados. E essa parte eu não quero. Então eu não tenho condições de terminar essa construção. Eu vou deixar a minha construção a meio e vou sair. É isso que Jesus está falando aqui. Para não suceder tendo lançado os alicerces. Muitos lançam alicerces e não podem acabar, e todos virem a zombar dele, dizendo: este começou a construir
e não pôde acabar? Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar, ou se vem com ele contra 1.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. E olha o verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós... Irmãos, não é para alguns isso aqui. Isso não é para o pastor da igreja. Isso não é só para o pastor da igreja. Isso não é só para o irmão Juan. Isso não é só para o irmão Danny. Isso não é só para a Rose. Isso é para todos. Todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha, eu não estou dizendo isso, porque as pessoas utilizam isso aqui. Você tem que renunciar tudo. Renuncia tudo no altar. Olha, coloca tudo aqui. Não, não é isso que eu estou falando. Não tem nada a ver com isso. Não quer saber nada disso. Tem a ver com prioridade na sua vida. Prioridade. O chamado de Deus é pleno, é por completo. E Jesus não pede pouco. Jesus pede tudo o que tu tens. Sabe por quê? Porque Ele não chegou lá, passou um cheque e pagou a tua escravidão. Ele foi lá e verteu sangue numa cruz. Aleluia. Nos comprou com o próprio sangue. E eu quero terminar com 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Pois vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Qual tem sido a sua prioridade? Em quem que você tem colocado todo o seu esforço? Onde que você tem colocado todas as suas energias? Porque hoje as pessoas não conseguem nem orar mais, nem ler a Bíblia. Porque quando vai pegar numa Bíblia para orar, dorme de sono, de cansaço. Quando vai tentar orar, dorme de joelhos. Eu já dormi de joelhos. Eu não quero contar uma situação constrangedora que aconteceu comigo uma vez. A gente fazia oração a madrugada toda. Aí tinha uma pessoa responsável por 1 hora. Aí a gente ia na igreja e orava de joelhos. E depois de 1 hora, depois vinha o próximo e rendia a gente. O homem chegou e estava dormindo. Olha que vergonha. Trabalhava 16 horas por dia, 14 horas por dia, em pé, servindo café aqui, servindo café ali, pegando grades de água, barril de cerveja, essas coisas todas, de um café normal. E quando eu queria fazer algo para Deus, 2 minutinhos já dormia. E um dia estava lá, o homem vai orar, a corrente de oração está ali, né? Tem alguém orando lá na igreja, tem alguém dormindo lá na igreja, era o Antônio. Por quê? Porque eu não tenho vergonha de dizer isso, eu sou ser humano, irmãos. Eu não sou um super crente, eu acho que o pastor é um super crente. E eu digo isso porque assim, a gente entrega a nossa vida toda a coisas que são uma miséria. Você às vezes gasta a sua saúde para ganhar dinheiro, depois gasta o dinheiro para ganhar saúde e não vai ganhar. E as coisas de Deus, as coisas que são eternas, nós desprezamos. Mas irmãos, existe um banquete para nós. Mas do mesmo modo que existe um banquete, existe a outra parte que as pessoas não gostam de falar. Existe a condenação também para aqueles que rejeitam o Senhor Jesus. Para aqueles que rejeitam o chamado. Para aqueles que ouvem palavra após palavra, pregação após pregação. E o Espírito Santo está lá. Olha, entrega os teus caminhos ao Senhor. Olha, arrepende dos teus pecados. Olha, muda de vida. O Espírito Santo está lá falando. Mas o que é que nós fazemos? Nós ignoramos o Espírito Santo. Nós ignoramos o chamado de Deus. Só que um dia, nós estaremos de frente com esse Jesus, que para alguns será um Senhor, mas para outros será um juiz. Eu não quero colocar medo, eu não quero te induzir ao medo, mas isso é uma realidade. 2 caminhos, um largo, espaçoso e um apertado e estreito. O largo é para condenação, o apertado e estreito é para salvação. Que a gente possa olhar para nós e pensar, olha, onde é que eu tenho colocado a minha prioridade?
Irmãos, eu não estou a dizer para você estar na igreja 24 horas por dia. Eu não estou a dizer para você entrar em todas as ações religiosas da igreja. Irmãos, eu não quero te chamar para viver uma vida religiosa. Eu estou-te a falar para viver um Salvador. Uma pessoa que é Jesus. É isso que eu falo. Não é preciso ser membro de igreja, de uma carteira assinada, nada disso. Se quiser ser membro aqui, seja aqui. Se quiser ser noutra igreja, seja noutra igreja. Irmãos, houve alguém que ligou essa semana e falou assim: eu vou sair da igreja. Meu irmão, não, você não vai sair da igreja. Você só vai mudar o lugar do culto. Porque a igreja é aqui, a igreja é lá e no outro lado. A igreja é onde os crentes se reúnem. E o que eu quero te convidar é para tu abraçares esse Salvador, para tu te sentares à mesa com Ele, para tu organizares as tuas prioridades. Faz como aquele homem, senta, faz as contas. Senta, faz as contas. Você é capaz de mudar tudo por Jesus? Então você é um discípulo dele. Amém? Vamos louvar o Senhor. Aleluia.